O primeiro princípio que você tem é do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, as coisas todas que são criadas nascem primeiro na mente e depois se concretizam. Na mente divina, né, que é a Mahati, a mente cósmica, ou na mente humana. Mas primeiro, a mente, o pensamento, precede a concretização das coisas. Né? E aí essa lei nos ensina a trabalhar com cuidado com os nossos pensamentos, porque a tendência é de que eles concretizem o nosso dia de amanhã. Né? E o segundo princípio é o da correspondência, que é exatamente esse que diz que o que há acima há abaixo, o que há abaixo há acima. É uma similaridade do que acontece no universo como um todo. O micro e o macro. Isso, aquilo que acontece com o ser humano. É uma grande preocupação, por exemplo, que a gente, ao tratar do nosso corpo físico, aprenda como se trata de um corpo, para que você possa usar esses mesmos princípios, por exemplo, para tratar do seu corpo mental. Se você se alimenta de qualquer maneira, ingere qualquer alimento sem checar se ele está saudável, de boa qualidade, você se intoxica, pode morrer. No nosso plano mental, a gente ingere qualquer coisa, sem nenhuma seleção. E não percebe as limitações que isso gera. Enquanto pode trazer. Isso. Né? Isso em relação à música, a tudo, notícias, a uma pessoas, leitura, a um programa que você assiste, pessoas filme que você vai ali. assistir só porque não tem outra coisa para ver, às vezes se intoxica com coisas de muito baixa qualidade. Nosso corpo a gente o purifica todos os dias através de um banho, tira todas as impurezas, joga tudo aquilo que não é próprio dele fora. Plano mental também não fazemos nada disso e ficamos acumulando essas impurezas pela vida fora, não sabemos limpá-lo. Que levam a gente a ter tantos pensamentos negativos, detox. distorcidos. Fazer o tal do detox. O pessoal já faz detox para o físico, mas não faz para a mente. Então, o princípio da correspondência tem essa vantagem de você poder partir de um plano conhecido e avançar sobre o desconhecido com as mesmas leis, entendendo os mesmos princípios que você aplica aqui, aplicando lá, e você vai ganhando novos territórios. Vai aprendendo sobre novos territórios. Vai selecionando, né? Fantástico. Isso. Ativamente. O princípio da vibração é o terceiro, que diz que o universo inteiro tudo vibra. É claro que é importante entender que quando a gente fala tudo vibra, segundo o Egito, não é vibração em hertz. É vibração da consciência. Todo o universo teria algum grau muito incipiente que seja de consciência. E a consciência vai evoluindo, acelerando a sua vibração. Né? Então eles falam de uma coisa muito bonita, porque se você considera desde o objeto mais denso, mais material... É uma pedra. Isso, ele tem uma vibração. Pedra tem uma vibração. Só tanto que é imperceptível, porque a massa é muito grande, né? A gente sempre fala isso. Com certeza. Se você tem um relógio de quartzo, o que é que está funcionando aí? A vibração do quartzo. Exatamente, do quartzo. Então você vai desde a matéria mais densa até o espírito mais sutil, até o próprio Deus. É uma aceleração desse processo de consciência. Menos matéria e mais vibração. Isso. Né? Então você tem esse espectro de desenvolvimento. E dentro disso você teria que encontrar aquilo que a gente chama de nome interno. Quem é você? Você é o nível em que a tua consciência está vibrando. E é muito importante a gente perceber quando é que a nossa consciência se põe na ponta dos pés. Qual é o mais elevado que ela logra atingir? Você vibra diante de um belo texto, você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma, um belo gesto, uma bela atitude. Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar essa vibração. Porque eu me sincronizo, né? De maneira mais elevada, aquilo que eleva a tua consciência até o ponto máximo que ela atinge. E procurar sutilizar isso, avançar. Eu sempre digo que se você pegasse um filósofo do passado e trouxesse para os dias atuais e ele te perguntasse quem é você, ele estaria perguntando o teu nome interno, a tua vibração. Diante de que você vibra. Isso é você, nesse momento. Exatamente. E a ideia é acelerar essa vibração. Isso então é o princípio da vibração. Aí nós temos o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante de semelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio, você pode esfriar o calor. E esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente, se eu subir um pouco mais diante desse calor, esse aqui se torna frio.
Então, essas coisas podem ser permutadas de um lado para outro se são de uma mesma natureza. Da mesma natureza. De uma mesma natureza. Você não pode trocar o frio pelo macio, são duas coisas diferentes. Não é a mesma natureza. Isso, mas o frio pelo quente. Então, quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para outra, por um ato de vontade. Macio pelo duro. Isso, você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor. Com certeza. Perfeito. Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até chegar lá. Essas duas coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localiza de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio, isso não é favorável para a minha evolução. Eu posso trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né? Isso, de tal maneira que você reconstrói a si próprio. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um ato de vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão interessante, as pessoas precisam te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo. Basicamente, a imagem que eu coloco do ritmo é o pêndulo, que diz que todo o universo oscila em ciclos de ida e de volta. Que essa oscilação do pêndulo, se ela oscila X para cá, tende a ser X para o outro lado também. Todo o universo oscila. Então, são dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, infância, adolescência, juventude, velhice, ou seja, toda a natureza é cíclica. E você pode encontrar dentro desse movimento do pêndulo aquilo que tradições orientais chamam do caminho do meio, a reta ação, que é uma ação mais sóbria e mais profunda e mais prolongada. Ou pode ficar oscilando nesses opostos. Não sei se vocês ouviram já aquele ditado popular, minha avó usava muito, que dizia que dia de muito riso é véspera de muito siso. Lembram disso? Sim. Verdade. A gente, quando estava muito feliz, tá muito feliz daqui a pouco. Se você está muito eufórico para um lado, a tendência é que a tristeza venha do outro lado. Exatamente. Agora, a verdadeira felicidade é uma coisa sóbria, que está no meio do caminho. Ela é sóbria, profunda e sustentável. Ou seja, os sentimentos das pessoas que foram mais maduras, mais profundas, se você pegar, sei lá, um ser, um Buda, um Confúcio, tinha um compromisso muito grande com a humanidade, ou seja, tinha amor. Exatamente. Mas um amor discreto, sóbrio, profundo e duradouro, que determina toda uma vida. Então é a busca desse centro, desse equilíbrio. Se colocar acima das polaridades do universo manifestado, buscando esse centro. Independente do que está ao redor. Isso. Você pode manter isso. E existe o princípio, depois disso, é o princípio do gênero. Do gênero. Exatamente. Isso. Gênero não é necessariamente sexo. Gênero, o sexo é a manifestação do gênero em seres orgânicos. Mas o gênero atua, por exemplo, no polo positivo e negativo de uma bateria elétrica. Claro. Ou ele pode ser projetado, por exemplo, nos elétrons e prótons de um determinado átomo. Ou seja, é a harmonia por oposição que acontece em todos os planos do universo. E segundo essa tradição, tudo que se cria-se através do princípio do gênero. Ou seja, você harmoniza por oposição dois elementos e nasce um terceiro, que contém o melhor desses dois. Tese, antítese e síntese, dialética. Então, o princípio do gênero ele vai nos mostrar como trabalhar com a criação, harmonizando por oposição, não excluindo, harmonizando por oposição e a partir desse aprendizado que a harmonia por oposição gera, criando o novo, partindo para coisas cada vez mais elevadas. Que podem ir evoluindo, né? Isso. Esse novo num processo evolutivo de busca, né? Busca de valores, busca de... Imagina se você tivesse um espírito de aprendiz e soubesse que não é dono da verdade. Cada ser humano que passasse por você, você tivesse aquela empatia de entrar no marco psicológico dele e ver o mundo como ele vê. Você acrescentaria uma visão totalmente diferente, um novo ângulo desse prisma, né? De tal maneira que você estaria mais completo, veria o mundo de maneira mais completa graças à pessoa e ela também graças a você.
Ou seja, os dois sairiam maiores desse encontro. Agora imagina você, todos os seres humanos que passam pela tua vida, se te fizessem crescer, devido à tua humildade de saber que não é dono de nenhuma verdade e esse ânimo de aprendiz de querer estar sempre expandindo. O tamanho que poderíamos chegar. Isso é princípio do gênero. Agora, o gênero ele tem um subprincípio que eu acho muito interessante, que é o gênero mental. O gênero mental diz que existe dentro da nossa mente, todos, homens, mulheres, todos, existe uma mente masculina e feminina dentro de todos nós. Em todos nós. Em todos nós. A mente masculina é aquela que tem uma ideia original, e essa ideia original é como se fosse uma semente que insemina a mente feminina. Essa mente feminina pega essa ideia original e começa a desenvolver, nutrir, dar corpo, até que aquilo toma uma certa estatura e vem à luz. Se torna uma atitude, uma postura na sua vida. Né? Então o processo acontece, essa ideia original vem de uma reflexão da sua vida, de uma percepção profunda que você tem dos acontecimentos, de uma inspiração, de uma intuição, vem de dentro ou de fora. Você elabora uma ideia original e com isso fecunda a sua mente feminina. Acontece que vem o processo do desenvolvimento sobre materializar. Acontece que em muitos casos essa semente da mente masculina vem de outras pessoas e não tua. É muito comum que as pessoas influenciem os outros assim, jogam uma ideia, como quem não quer nada. Joga uma ideia. Aquela pessoa recebe essa ideia e muitas vezes esquece que não é dela. E começa a desenvolver aquilo e dar um corpo àquilo. E quando aquilo vem à vida, é minha, fui eu que criei, fui eu que gestei, e não é. Se você voltar lá atrás, a ideia inseminadora não foi tua. E vem de todos os lados, às vezes vem de um outdoor, de uma coisa que você ouve, de uma opinião que recebeu. É como se tudo tivesse no universo e às vezes se materializa aqui e vai se propagando, né? Isso seria um processo natural, mas o que se diz é que se usa muito para manipulação isso. Entendi. Jogar ideias para que as pessoas desenvolvam, mas sem saber que não são delas. Eu entendi. Tomá-las e elas como vão próprias. reproduzindo isso. Isso, ele usa no livro, inclusive, um exemplo que eu acho muito bom, que é o ovo de cuco. Ovo de cuco. O passarinho, o cuco, ele tem uma mania de tirar os ovos do ninho dos outros, né? Joga tudo fora e coloca o dele ali. Aí você pega um pardalzinho e fica chocando o ovo de cuco, que o cuco é um passarinho grande. Quando nasce, ele diz, é filho meu, fui eu que choquei. Sim. Então, nós temos dentro da nossa mente, muitas vezes, ovos de cuco. É como se eu chegasse para você e dissesse, eu acho que ele não gosta muito de você. E vou-me embora. É uma impressão minha só, não me leva muito a sério, mas eu acho. Vou-me embora. Desenvolvendo você nunca mais me vê. Mas você começa todos os dias, e hoje ele não me cumprimentou. Olha, hoje ele passou por mim e virou a cara. Olha, quase não sei como o quê. se fosse a base da manipulação. Isso. Né? Você vai gestando um belo dia, isso vai gerar um rompimento com ele, mas você vai achar que foi você. Entendi. Você não vai lembrar que um dia eu ensinei isso em você. Foi, isso foi desenvolvido por semeando discórdia. O semeador de discórdia, né? Aquela pessoa que vai sutilmente ali, falando de um, falando de outro, apostando numa desunião, né? Numa quebra. Muitas vezes uma coisa mais institucional mesmo, no sentido de querer gerar uma massificação, uma Sim, tendência das pessoas pensarem todas iguais. Isso. Ou um desejo também. Que é o que a gente tem visto muito. Né? Então, o mecanismo de manipulação é muito importante que a gente, em determinado momento, pare, olhe para dentro da nossa mente e se pergunte com toda a honestidade, qual dessas ideias são realmente minhas? E qual delas foi inseminada por um cuco? Por um cuco, exatamente. Então, esse princípio eu acho ele muito interessante. Inclusive, a responsabilidade da gente gerar ideias próprias. Exatamente. Refletir a respeito das coisas, extrair daí um conteúdo profundo, gerar ideias próprias. Muitas vezes a gente recebe coisas altamente nocivas. Muito. E passa isso para a vida, inclusive reproduz para outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes eu tenho visto na mídia em geral a ideia de que a humanidade é um caso perdido. A humanidade não tem jeito. A humanidade é corrupta, é violenta, ambiciosa, não vai mudar, não tem jeito. Eu acho isso muito mórbido, porque você acreditando em si próprio já é difícil crescer. Sem acreditar, sem chance. Agora imagina, eu recebo essa informação e tomo como verdadeira. Se ao invés de fazer isso, eu recebesse essa informação conscientemente e dissesse, vou checar, vou olhar a minha vida.
Se eu considerar a minha vida, ao longo de todos os anos que vivi, 95% ou mais das pessoas que eu conheci eram pessoas boas. Muitas vezes não eram excepcionais, mas estavam ali cuidando da sua família, só querendo criar os seus filhos, não queriam mal para ninguém. 95% das pessoas. Concordo. Menos de 5% eram pessoas tão más assim, bem menos do que isso. Mas a notícia é feita em cima daqueles 5%. Pois é, agora como é que eu me deixo convencer que 100% da humanidade não presta quando a minha experiência pessoal me diz que 95% das pessoas eram pessoas de bem? Porque eu troco a minha experiência pessoal por uma informação que vem de fora. Uma coisa positiva e levar para um lado negativo. Porque eu não desenvolvo essa reflexão, porque eu não penso a respeito de tudo aquilo que eu recolhi no mundo, porque eu não tenho esse laboratório interno onde eu crio as minhas próprias ideias. Como se a minha mente masculina estivesse inativa. E aí ficou recebendo sementes de fora o tempo todo. Não tem uma identidade própria, não tem uma postura diante da vida. Não tem essa reflexão, né? Isso o hábito da reflexão, que é muito estimulado pela filosofia.